Então, vamos continuar aqui com o nosso módulo teórico sobre instalações elétricas. Vamos para a aula 2 agora. Vamos falar sobre aterramento e circuitos. Deixa eu tentar remover aqui. Tá, vamos falar aqui do primeiro item, que é a prumada elétrica. É o conjunto de eletrodutos localizados em um único local e que deve ser previsto ainda na fase de projeto. Devem ser preferencialmente localizados na área comum dos pavimentos, com facilidade de acesso e pouca ou nenhuma interferência. Ainda na fase de projeto, é importante observar espaços livres para passagem de tubulações elétricas em todos os sentidos, visando facilidade na execução, operação e manutenção das instalações, além de verificar possíveis interferências com outros projetos, como estrutural, hidráulico e de telefone. Caixas de passagem devem ser colocadas pelo menos uma a cada 15 metros percorridos linearmente, embutidas na parede com tamanho variável de acordo com o número de eletrodutos que chega a elas. Então aqui a gente tem, vai ficar ruim de ver pela tela, mas no material em PDF a gente tem aqui a primeira caixa, a B, que é aqui a descrição dela, caixa de passagem no piso, né, aquelas caixas que normalmente está escrito força e luz, que a gente tem no chão, ou elétrica. Aqui está dizendo que é com tampa de concreto, mas pode ser de ferro, de metal também. Então a gente tem ela aqui primeiro, poder passar os eletrodutos de forma subterrânea. Aí a gente tem aqui as caixas de passagem A. Aqui, para essa coluna aqui, que é a 24. Aqui uma segunda caixa, são 4 caixas aqui, para poder passar os eletrodutos que vão ligar nas residências, já que isso aqui é um prédio. O A é a caixa de passagem, 400 por 400 por 150 milímetros, né? Então seria 40 por 40 por 15 centímetros, né? No caso. Então a gente tem as 4 aqui, as 4 passagens, É que tá ruim de visualizar. Mas é desse formato aqui, Elas vêm aqui pela rede, né? Pela concessionária. E sempre tem que ter uma caixa de passagem. Isso aqui são os quadros dos imóveis, né? Em cada cômodo vai ter o seu. Desculpa, cada apartamento vai ter o seu. Numa área livre, né? Livre acesso. Origem dos circuitos. Os circuitos da instalação podem ter por origem circuitos de distribuição que se originam no quadro de distribuição e alimentam quadros de distribuição terminais, ou circuitos terminais que partem de quadros de distribuição para os pontos de utilização. Aqui a gente tem um exemplo, rede pública, ramal de derivação, ramal de entrada, aqui o quadro de distribuição com aterramento, e aqui a alimentação dos circuitos. Aqui a gente tem 2 fases, mais o neutro, mais PE, que é de proteção elétrica. Esse aqui é o padrão principal. Aí dele que vai para o quadro de distribuição da residência. Aí aqui é o quadro de distribuição da residência, que vai distribuir alimentação para os dispositivos, como iluminação, tomadas, chuveiros, entre outros. Os circuitos terminais partem do quadro de distribuição para a alimentação dos pontos de utilização, como iluminação e tomadas. Então aqui partem as alimentações para os aparelhos. Para a lâmpada é um fase e um neutro. Pode ser um fase e um fase, se tratando de sistema bifásico. Aqui na torneira, na tomada, um fase, um neutro, mais o proteção, né? Esse do meio é a proteção. Chuveiro, 2 fases, mais proteção. Tomada, e aqui uma torneira elétrica também, que é igual ao chuveiro, 2 fases, mais proteção. Divisão da instalação em circuitos terminais. Os circuitos terminais facilitam a operação e a manutenção da instalação. Reduz interferências quando da utilização de aparelhos e equipamentos elétricos. Além disso, a queda de tensão e a corrente serão menores, sendo a necessidade de condutores menos grossos e dispositivos de menor capacidade nominal. Também facilita a passagem dos condutores nos eletrodutos e as ligações deles aos terminais
dos aparelhos de utilização. Então aqui a gente tem um esquema de alimentação de um ponto de iluminação. A gente tem aqui, ó, isso aqui seria a fase, e isso aqui seria o neutro em cima. Então, a fase vem aqui no interruptor, aí vem o retorno para cá, e ele liga aqui no fio de neutro. Mesma coisa aqui. É um circuito de iluminação. Aqui é um circuito de tomada. Divisão da instalação de circuitos terminais. Para cada circuito terminal, deve ser previsto um dispositivo de proteção no quadro de distribuição. Circuitos devem ser separados por ambientes e também devem ser separados tomadas das iluminações. Não pode misturar. É necessário equilibrar ao máximo as diferentes fases, isto é, as potências instaladas em cada fase devem ser muito próximas umas das outras, né? Então, quando se tiver, por exemplo, um chuveiro com a potência muito alta, ou a potência da iluminação mesmo, essas fases devem ser equilibradas. Geralmente a gente divide pela metade. Então, aqui se tratando de uma tomada, para esse sistema aqui que é fase neutro, então vai ser um neutro, um fase e um terra. O terra está aqui, ó, barramento de proteção. Aqui é dentro do quadro de distribuição. Aqui o barramento de neutro e aqui embaixo as fases. Então vai aqui um dispositivo de aterramento, né, o condutor de aterramento. Aqui o condutor neutro e aqui o condutor fase. Para tomada. Aqui na iluminação só vai fase e neutro mesmo. Aí só tem o retorno que sai do interruptor e vai para a lâmpada. Mas o retorno também é uma fase. Aqui, para tomadas de uso específicos, né, o chuveiro e aqui uma máquina de secar roupas. Além disso, é necessário prever circuitos exclusivos para as TUGs. É um circuito exclusivo. Por exemplo, um circuito exclusivo para as TUGs, né, que são essas tomadas de uso geral. Um circuito para iluminação e um circuito também para esses aparelhos específicos, como chuveiros, ar-condicionado, chuveiro elétrico, torneira elétrica, né, e máquina de secar louça, secar roupas. Então aqui é o mesmo esquema, ó, saindo duas fases aqui para o chuveiro e o barramento de proteção. A gente vai ver que tem dois formatos. Tem como também fazer a proteção do chuveiro diretamente, sem ser por aqui, ó, sem ligar no barramento de proteção do quadro, ligar aqui diretamente uma proteção. E aqui para máquina de secar roupas, né, também é a mesma coisa. Aqui a potência por circuito. Os circuitos terminais devem obedecer os seguintes limites, sob o risco de superaquecimento dos cabos, variação na tensão ou desarme do disjuntor. Então, muita atenção nisso aqui. Às vezes dá curto-circuito, incêndio, justamente por causa disso. Tem uma potência muito alta com uma bitola muito fina de fio. Às vezes o proprietário ele quer economizar, né, que quanto mais grosso for a bitola do fio, né, a gente fala mais grosso, por jargão de obra mesmo, aí o cliente quer economizar e acaba tendo esses problemas. Então, daqui a gente tem as recomendações. Até 1900 watts, a bitola de 1,5. 1910 a 2600, 2,5. 2610 a 3200, 4. 3210 a 3900, 6. 3910 a 5000, 10 milímetros quadrados. A bitola do fio. Aterramento do sistema. O aterramento evita curto-circuito em caso de sobrecarga de energia e deve ser único em cada local da instalação. Existem dois tipos principais de aterramento. O aterramento funcional, realizado para garantir o funcionamento correto dos equipamentos de forma segura e confiável. E o aterramento de proteção contra choques elétricos por contato indireto. Durante atividades de manutenção também pode ser feito um aterramento de trabalho provisório. O aterramento da caixa do medidor, bem como do quadro de distribuição de energia e dos aparelhos eletrodomésticos que serão utilizados na edificação, é uma medida de segurança na ocorrência de falhas ou defeitos, né? Então, pode ser, por exemplo, para fuga de corrente, né? A corrente está transitando nesse circuito uma corrente acima, né? Às vezes o disjuntor não conseguiu desarmar por alguma falha, algum defeito. Isso pode acontecer. Não é comum que aconteça, né? Porque os aparelhos de fábrica eles são padronizados, né? Eles são feitos para funcionar, mas pode sim falhar. E o aterramento ele é mais uma medida de segurança contra choques, por exemplo, acidentes.
De acordo com a NBR 5410, os componentes dos aterramentos devem ser tais que o valor da resistência de aterramento obtida não se modifique consideravelmente ao longo do tempo. Eles resistem às solicitações térmicas, termomecânicas e eletromecânicas. Sejam adequadamente robustos ou possuam proteção mecânica apropriada para fazer face às condições de influências externas como temperatura ambiente, altitude, presença de água, presença de corpos sólidos, presença de substâncias corrosivas ou poluentes, solicitações mecânicas, presença de mofo, presença de fauna, influências, aqui seria bichinhos, né? Por exemplo, um rato, influências eletromagnéticas, eletrostáticas ou ionizantes, radiações solares e raios. Esse para-raios aqui é, por exemplo, o sistema SPDA. Aterramento da entrada consumidora. A entrada consumidora deve possuir um ponto de aterramento destinado ao condutor neutro do ramal de entrada e da caixa de medição, quando for metálica. O condutor de proteção destinado ao aterramento da instalação interna do cliente não deve ser interligado com a haste de aterramento da entrada consumidora. O aterramento deve ser feito sob a caixa de medição a distância de 0,5 metros dela. O condutor de aterramento deve ser de cobre nu, né, que ele não é revestido, né, igual os condutores normais. Ele é nu mesmo ali, dá para você pegar na peça diretamente. Tão curto e retilíneo, né, tem que ser reto, quanto possível, sem emenda e não ter dispositivo que possa causar sua interrupção, e deve ser protegido mecanicamente por eletroduto. Aqui é o aterramento do quadro de medição. Isso aqui é lá no poste de entrada. Aqui o barramento equipotencial. Toda instalação elétrica deve ter um barramento equipotencial em cobre no qual interligam-se todos os terras. Então, deixa eu continuar aqui, depois eu explico. A equipotencialização pode ser principal ou suplementar. A equipotencialização é suplementar quando os elementos interligados estão em uma determinada região, local da edificação, e é principal quando interliga os elementos de toda a edificação. Então aqui a gente tem esse sistema, o barramento, que vai estar presente no quadro. Cada um desses aqui é de um dispositivo, de um ponto de utilização, por exemplo, aterramento interfone, aterramento quadro de medição, aterramento telefone, aterramento TV, aterramento do tipo para-raios e aterramento geral. Então aqui saem vários barramentos para proteção. Aqui ele é desse formato, ele não encosta aqui na parede do quadro. Então esse aqui é um barramento equipotencial. Aterramento do quadro de distribuição. Para realizar o aterramento, a fiação do terra deverá vir do barramento equipotencial das instalações. Então aqui ele sai daqui, do barramento equipotencial, fio terra, e ele vai ser fincado aqui na haste de cobre aterrada. Aqui, vem do barramento equipotencial, então o barramento equipotencial está dentro do quadro. Ele vem aqui, vem o fio de cobre, interliga na haste de cobre e é aterrada. E daqui parte os barramentos para ligar nos pontos de utilização, como tomadas, por exemplo. Aterramento dos aparelhos diretamente. O aterramento dos aparelhos eletrodomésticos é uma medida de segurança em caso de defeitos. O fio terra deve ser da mesma seção, diâmetro do fio fase até no máximo a bitola 16 mm², e metade da seção caso seja acima dessa bitola. A tubulação de água não deve ser utilizada como terra. Então aqui a gente tem diretamente o aterramento feito no chuveiro. A gente tem essa opção aqui, que é partindo do quadro, ligando no barramento geral, ou fazer a ligação direta no aparelho. Essa prática aqui ela não é incorreta, tá bom? Ela deve ser feita de forma correta. Você vê muitos casos em que é feito incorretamente, mas no geral os projetistas, os profissionais mais antigos não recomendam essa prática. Isso também depende da região, né? Pode ser uma questão cultural. Tem regiões do Brasil que o pessoal gosta de fazer, outras não, mas não é errado. Pode ser feito sim. Desde que lá no quadro de distribuição tem os dispositivos, como por exemplo os DDRs de proteção.
Mas tem também essa opção. É bom mostrar que existe essa alternativa, o aterramento diretamente no aparelho. Dispositivos de proteção para baixa tensão. A sobrecarga nas redes elétricas pode ser originada tanto pela natureza, um raio, como pela ação humana, pela própria concessionária. Os níveis da sobrecarga podem variar e são imprevisíveis, portanto, não existe garantia total contra danos causados por tais sobrecargas. Dispositivos de proteção diminuem os riscos. E para obter maior eficiência, é necessário fazer um bom dimensionamento da rede, especificação correta dos dispositivos e manutenção periódica das instalações. Os dispositivos são de proteção para as instalações ou de proteção para as pessoas da edificação. O para-raios, por exemplo, é específico para a proteção de pessoas e não protege os equipamentos, que geralmente queimam. Isso aqui seria o SPDA. Já os dispositivos de proteção para baixa tensão mais comuns são os disjuntores termomagnéticos, que servem para proteger a instalação em casos de curtos-circuitos ou sobrecargas. Cada circuito terminal da instalação deve ser ligado a um disjuntor termomagnético, DTM, disjuntor diferencial residual ou ainda um interruptor diferencial residual. Os disjuntores termomagnéticos são os dispositivos mais usados atualmente. Então aqui a gente tem imagens de um disjuntor. Tem uma aula que eu falo sobre componentes da instalação que eu detalho melhor essa relação do disjuntor com os casos de curtos-circuitos ou sobrecarga. Então essa aula é só sobre isso mesmo, fazer essa apresentação, tá bom? Se ficar qualquer dúvida, é só me avisar, tá bom? Então abraços e até a próxima aula.